Olá, seja bem-vindo a mais um Chá das 5 e hoje eu estou aqui para compartilhar um sonho com você. E para você que ainda não me conhece, eu sou Karina Lima Juremeira, psicóloga clínica e conhecida por análise de sonhos. Então hoje, nesse Chá das 5, eu vou falar sobre os sonhos com labirinto. Eu não tenho um sonho específico, eu vou falar do labirinto como uma espécie de símbolo, né? Um arquétipo que aparece aqui no nosso sonho. Então, pensando no labirinto como um símbolo, a gente pode pensar ele tanto no aspecto pessoal, como também no aspecto coletivo, né? Trazendo aqui também os mitos para avivar, né, esse nosso conhecimento em relação a esse símbolo. Eu recebo muitas vezes pessoas que falam que sonham, né? Sonharam com um certo labirinto. E quando a gente vê esses sonhos no contexto clínico, ele não é um sonho muito difícil de interpretar no sentido de da pessoa estar perdida, de não saber onde está, não saber onde quer chegar, né? Então o sonho está falando dessa desorganização, desse descontrole, né? Ou desse se perder de si. E aí a gente pode amplificar, porque aqui a gente tem uma análise simples, né? Então, dependendo do contexto do sonho, a gente vai poder enriquecer esse nosso sonho. Quem são as figuras que a gente encontrou nesse labirinto? Quais são os símbolos que a gente encontrou nesse labirinto? Qual que é a atmosfera desse ambiente? Que objetos eu encontrei ali? Tudo isso vai estar falando, então, desse nosso processo. Mas pensando em amplificação, que ela é diferente da associação, que é o que a gente fala sobre esse sonho, a amplificação, ela vem enriquecer o nosso sonho com conteúdos, então, mitológicos, né? Ou até mesmo ali dos contos de fada. Então, pensando no labirinto, eu lembro aqui do mito de Dédalus e de Ícaro. Dédalus, na mitologia, ele tinha uma mente muito brilhante e que ele construiu um labirinto para prender, então, o Minotauro. E ele consegue construir um baita labirinto. Como ele consegue construir esse labirinto para prender o monstro Minotauro, então ele é preso pelo rei Minos para que ele não revele, né, esse segredo de como escapar dali ou de como entrar ali para ninguém. Então ele acaba prendendo o Dédalus e seu filho, então, numa torre. E aí, o Dédalus ali, ele começa a ter vários planos, né? Ele começa a planejar como ele vai fazer para escapar dali, para ele voltar, então, para Atena, né? Para a cidade de onde ele vivia. E ele começa a fazer esse plano e então ele recebe os materiais para construir ali 2 pares de asa. Então ele constrói um par para ele e um par para o filho Ícaros, que está ali junto com ele, para que os dois então consigam fugir da torre. E ali, antes deles fugirem, o Dédalus dá várias orientações então para seu filho, para que ele não voe muito baixo, para que as ondas do mar não atinjam então suas asas e as asas fiquem pesadas e ele acaba então morrendo afogado. E para que ele não voe tão alto, para que ele não chegue muito próximo do sol, porque o calor do sol pode derreter a cera que prende as asas e as asas então desfazer e ele cair. E que ambas as situações poderia então ser fatal. Essas foram as orientações então que Ícaro recebe. Eles saem. E no primeiro momento, Ícaro consegue acompanhar o pai, mas chega um momento que ele se sente ludibriado, que ele fica em êxtase pela liberdade do voar. Então ele começa a voar cada vez mais alto. E ele não consegue mais ouvir a orientação do pai, ele não consegue mais obedecer, né, às exigências então desse pai. E ele chega então muito próximo de uma corrente de ar quente que vem então do sol, que derrete ali a cera e acaba então desprendendo as suas penas e ele cai então, e essa queda ela é fatal. Essa é uma parte do mito que nos ensina em muitas coisas. Então, se a gente for pensar, se eu voo muito alto, como no caso do Ícaro, eu estou ultrapassando o limite humano, eu estou me igualando aos deuses, né? É o excesso de poder, é um impulso, é a impulsividade. E que a gente pode pensar o Ícaro aqui como uma parte de Dédalus, uma parte sem limite, né? Uma desmedida humana,
e que precisa ser sacrificada para que ele consiga, então, sair do labirinto. Poderíamos pensar assim. Tem uma outra parte do mito que fala sobre, então, o fio de Ariadne. Então, o Teseu, ele é também um herói, que ele vai para Creta, onde está esse labirinto, para que ele, então, encontre o Minotauro e mate o Minotauro. Só que para entrar nesse labirinto e conseguir sair dele é muito difícil. Então, com a ajuda de Ariadne, que se apaixona por Teseu, ela orienta ele sobre esse fio, e ele precisa amarrar esse fio na entrada do labirinto e ir desenrolando esse fio até chegar ao Minotauro. Então ele faz isso, ele mata o Minotauro e ele consegue sair de lado de dentro, então, sendo guiado aí por esse fio. E daí ele escapa dali junto com a Ariadne, em algum momento, então, ele abandona ela. Aqui, se concentrando nessa parte do labirinto, a gente pode pensar também Ariadne como um fio que conduz, que seria como se fosse, então, a nossa intuição, né? E aqui no caso do Teseu, seria a ânima dele, a alma dele, né? Aquilo que guia ele, né? Nesse processo de individuação. O Teseu como um herói que mata, então, um monstro e que com esse processo dele de contato com o seu inconsciente, ele consegue, então, sair desse labirinto. Então, pode ser que a gente encontre nos labirintos da vida um Dédalus, mas pode ser que a gente encontre também no labirinto da vida um Teseu e uma Ariadne. Seja lá qual for, né, o personagem, a mitologia, a simbologia que se encaixa mais fácil no teu sonho, né, que tem mais a ver contigo e com o teu processo, eu espero que você consiga fazer sentido na tua vida e descobrir a tua própria mitologia, porque esse é o processo, né? Esse é o propósito de se fazer uma amplificação do sonho e de se fazer o estudo do sonho. A gente consegue encontrar, então, dentro da gente essas figuras que são capazes, então, de nos orientar para que a gente consiga sair de uma situação de conflito onde a gente não encontra saída. E eu espero que você encontre na tua vida o teu fio de Ariadne. Beijo grande no teu coração e até na próxima live.